Olá, está começando mais um Se Liga na UFG com o tema Lendo Dados para Planejar a Vida. Quem não tem, ou pelo menos gostaria de ter, uma planilha com todas as suas despesas e receita em ordem? Bom, tudo de forma bem organizada para manter todas as contas em dia. Você sabia que isso deve ser feito também pelos municípios, estados e pela União? Pois é, mas fique tranquilo, pois hoje aqui no Se Liga você vai conhecer tudo sobre orçamento público. Mas primeiro nós vamos conhecer um pouco sobre a Beta 2, a empresa júnior de economia aqui da Universidade Federal de Goiás. Olá, eu sou a Larissa, presidente da Beta 2 Economia Júnior, e vou mostrar um pouquinho dessa empresa para vocês. A Beta 2 ela é a empresa júnior do curso de Ciências Econômicas da FACE. A gente presta serviços da área de consultoria econômica para o mercado, a preços mais acessíveis e com orientações dos professores. A estrutura organizacional da Beta ela funciona assim. A gente tem um presidente, um vice-presidente e tem a diretoria de marketing, RH e projetos, sendo que a diretoria de projetos fica responsável pelo comercial. A Beta atende o mercado de pequenos e microempresários. O foco é basicamente esse mercado, apesar da gente não se limitar às vezes em pegar um projeto um pouco maior. Os serviços que a Beta oferece para o mercado: orientação financeira para pessoas que estão tendo problema com as finanças, por que não está fechando, por que não está dando certo, por que eu não estou tendo o lucro que eu esperava. Pesquisa de mercado para empresários que querem entender melhor os seus clientes, se o que ele está oferecendo está agradando, o porquê, sei lá, de concorrente dele está vendendo mais que ele. Outro serviço é o plano de negócios, que é um plano que ajuda a entender melhor todas as áreas da empresa, que inclui plano financeiro, marketing, tecnológico, plano de vendas, inclui todas as áreas da empresa. É muito bom para quem está querendo começar, para a pessoa que está querendo começar, então a pessoa que já tem um negócio e não consegue entender todas as áreas ou não consegue visualizar como vai funcionar. A Beta 2 ela é importante para a UFG, para o curso de Ciências Econômicas, porque ela contribui muito para a formação dos estudantes, que muitas vezes a maioria dos cursos da UFG eles são muito mais acadêmicos e falta um pouco esse viés de mercado. E eu acho que não só a Beta 2, como todas as empresas juniores têm essa contribuição para a formação dos alunos da UFG. E agora, para conversar conosco, nós recebemos aqui no estúdio Johnny Jorge de Oliveira, professor do curso de Ciências Contábeis aqui da UFG. Olá, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Fique à vontade. Bom, professor, fala pra gente, enquanto documento, o que é esse orçamento público? Quais as informações que devem ser contidas neles? Bem, Marcelo, o orçamento público é um instrumento de planejamento da administração pública como um todo. No Brasil, nós temos o orçamento público como aquele direcionador de tudo o que o governo pretende arrecadar e daquilo que ele pretende gastar. E, como instrumento de planejamento, o que se espera é que, em todo o tempo, a execução desse orçamento seja pautada num equilíbrio. Por isso é que, de forma planejada, o governo prevê receitas e fixa despesas dentro dos limites de gastos que a sua equipe promoveu de estudos antecipados. E posterior a esse trabalho dessa equipe, o executivo vai encaminhar para o legislativo, aí seja municipal, estadual ou federal, e
esse legislativo vai trabalhar as possíveis emendas desse orçamento para atender certamente às suas necessidades. Posterior a isso, esse orçamento volta para o Executivo a fim de que, a partir do início de um ano, de um exercício, de um ano civil, de um exercício financeiro, ele faça a execução desse orçamento de forma planejada em programas, em ações, em projetos, com um nível de detalhamento bastante significativo nos orçamentos de uma forma padronizada em todo o país. Perfeito. Professor, e quais são os instrumentos de planejamento e orçamento público de elaboração obrigatória que são previstos na Constituição Federal? Basicamente são 3. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que é o orçamento público. Não é? O PPA é um instrumento que tem uma programação de gastos, principalmente para as chamadas despesas de capital, para um período de 4 anos, elaborado no primeiro ano de governo daquele que está iniciando o governo. A lei de diretrizes orçamentárias, como o próprio nome já diz, buscará no plano plurianual e dará a diretriz para a lei orçamentária daquilo que vai ser incluído na lei orçamentária. E a lei orçamentária vai, então, estabelecer os parâmetros de como serão executadas aquelas diretrizes, precificando, estabelecendo valores, os programas necessários para atingir aquilo que estava previsto de acordo com a diretriz. Perfeito. Professor, vamos fazer aqui um breve intervalo e você que está nos assistindo, não saia daí, porque logo em seguida nós voltamos a falar mais sobre esse assunto. Se Liga na UFG está de volta e agora nós vamos conhecer um pouquinho mais das atividades da FACE através do ADM-KT, um grupo de pesquisa em marketing e comportamento do consumidor. O ADM-KT é um grupo de pesquisa e extensão em marketing e comportamento do consumidor da Universidade Federal de Goiás. Ele integra atividades de ensino, pesquisa e extensão e integra estudantes em nível de graduação, especialização e mestrado da Universidade Federal de Goiás, dedicados a pesquisar e compreender o fenômeno de marketing nas empresas. O ADM-KT surgiu em 2012 por meio de uma parceria entre eu, Marcos Severo, e o professor Ricardo Limonge, por meio de uma discussão sobre a problemática do marketing nas empresas e no cenário goiano. Com as nossas experiências internacionais provenientes do doutorado, nós criamos o grupo de pesquisa e extensão inspirado nas Business School norte-americanas. Nós dois atuamos tanto no curso da graduação de administração, mas também no programa de mestrado em administração. Os nossos orientandos a nível de mestrado participam ativamente das reuniões e os nossos orientandos de TCC também fazem parte das reuniões do grupo. Todas as reuniões e também todos os eventos, tanto reuniões com âmbito de pesquisa, mas também os eventos que a gente faz em extensão, sempre abertos à comunidade. E nessas reuniões, os coordenadores expõem algumas temáticas de pesquisa e também acompanham o desenvolvimento das pesquisas dos membros do grupo. Bem, a grande contribuição do ADM-KT para o UFG, a gente já tem colhido alguns frutos, é posicionar a área de marketing com a qualidade, a robustez e o critério que a pesquisa exige no Brasil. Então, os dois professores que coordenam o grupo têm tido certa representatividade no ambiente acadêmico ao puxar a área de marketing para pesquisa e também com aplicação gerencial. Nossas pesquisas estão sendo desenvolvidas e publicadas em importantes periódicos e congressos, e por meio desses veículos que nós produzimos conhecimento qualificado na área de marketing. Nós criamos alguns canais de comunicação. Nós temos um site, que é o face.fg.br/ADM-KT. Nós temos também os canais tanto do Facebook quanto do Instagram também, em que a gente divulga as ações, os projetos quais nós estamos fazendo, e convidar todas as pessoas que tiverem interesse em pesquisar de maneira mais robusta, mais com critério e também com implicação extremamente prática,
temas inerentes a marketing, tanto comportamento do consumidor, desempenho, redes sociais, a participarem do grupo, seja apenas como ouvinte, mas também trazendo projetos e dados para que sejam analisados aqui no âmbito do grupo. Bom, professor, e voltando aqui a falar sobre os instrumentos de planejamento e elaboração do orçamento público, queria que o senhor falasse como que o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e também a lei de orçamento anual, elas se articulam. Então, Marcelo, nós temos o plano plurianual, contempla as despesas de capital. E aquelas despesas de capital que são aquelas que visam a expansão do patrimônio público com vistas a atender às necessidades da população. Essas despesas podem gerar o que nós chamamos de despesas correntes, que são aquelas de caráter continuado. Isso seria o quê, por exemplo? Por exemplo, a construção de um edifício para atender, por exemplo, um hospital, para atender a população, isso é uma despesa de capital porque você está expandindo o patrimônio público, o imóvel, os móveis e etc. E aqueles servidores que irão prestar o serviço para atender a necessidade da coletividade representam uma despesa de caráter continuado. Sim. Enquanto a construção do hospital e o aparelhamento dele tem um prazo determinado, isso está contido no plano plurianual, as despesas de caráter continuado também precisam estar. Não é? Porque nós vamos ter atendimento de uma forma sequencial. Então, como é que isso se articula? O plano plurianual contempla essas despesas de capital e aqueles outros gastos que teriam um caráter continuado, e a lei de diretriz orçamentária vai lá e busca isso no plano plurianual e diz para a lei orçamentária: inclua isso para que seja executado no próximo exercício. Então, se faz todo um planejamento antecipado e se encaminha para o Legislativo para que o Legislativo discuta se isso é a prioridade. Posteriormente ao que eles fizerem alguma ou outra alteração, incluindo uma emenda ou outra, isso vai voltar para o Executivo, como eu disse há pouco. E o Executivo, então, vai implantar a execução desse orçamento. Lembrando que o orçamento contempla todos os poderes. No âmbito dos estados e dos municípios, do âmbito da União e dos estados, você tem executivo, judiciário, legislativo. No âmbito dos municípios, você terá apenas um orçamento que tem o poder executivo e o poder legislativo. Certo. Professor, esses instrumentos, eles são importantes, então, não somente para a administração, mas também para a população, né? É uma forma de fiscalizar e cobrar? Perfeito. A lei de acesso à informação, que é a lei de transparência, que teve a sua origem na Lei de Responsabilidade Fiscal, contempla o controle social. Então, hoje, na administração pública brasileira, todos os cidadãos podem, por meio da divulgação nos sites, por meio dessa lei de acesso à informação, que é conhecida como a lei de transparência, podem e devem, e aqui fica a sugestão, né? Devem exercer a sua cidadania controlando os orçamentos, desde o planejamento, que seria o início de tudo, o PPA, a LDO e a LOA. Lembrando que o PPA é elaborado somente uma vez num determinado governo e ele vai até o primeiro ano do governo seguinte. Né? A LDO tem uma elaboração anual e a LOA, né, também todos os anos. A população é convidada a fazer esse controle, porque isso é extremamente importante para a gestão pública. Perfeito. Professor, vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos com nossa entrevista já já. No próximo bloco, você conhecerá também quem é o nosso personagem do Vida no Campus. Oi, meu nome é Vitória, eu faço publicidade na UFG. O Siga na UFG vai fazer um breve intervalo, não saia daí. Estamos de volta hoje com o professor Johnny Jorge Oliveira, que é do curso de Ciências Contábeis aqui da UFG. Bom, professor, o senhor falou da importância da população participar e fiscalizar o orçamento, mas nós temos aí órgãos e instrumentos internos e externos que fazem esse controle? Perfeito, Marcelo. Nós temos constitucionalmente dois tipos de controles da administração pública. Nós temos os tribunais de contas, que fazem o controle externo, e é importante destacar que os tribunais de contas são os órgãos vinculados ao legislativo. Então,
o Legislativo, por meio dos tribunais de contas, fazem esse controle externo da gestão. E também, em previsão constitucional, nós temos as controladorias internas, ou, em alguns casos, auditorias internas, que fazem a autoavaliação da gestão, ou que faz o autocontrole da gestão. Então, para além desses dois órgãos, um de controle externo, os tribunais de contas, e os órgãos de controle interno, as controladorias ou auditorias, é importante destacar que nós temos ainda o Ministério Público como um coadjuvante nessa dinâmica e temos, e eu volto a ressaltar isso, a importante participação da sociedade. Vale ressaltar, por exemplo, que é uma determinação de que a população participe, por exemplo, da elaboração do orçamento. Né? O orçamento participativo, as chamadas públicas para a participação da população, para que a população apresente as suas demandas e contemplados isso naquele período de planejamento, antes de que sejam feitas as sanções dessas leis. Né? Então, controle externo, tribunais de contas, controles internos ou autocontroles, as auditorias e ou controladorias, o Ministério Público como esse coadjuvante, que exerce um papel extremamente significativo, e a população que faz o chamado controle social. Professor, e sobre a lei de responsabilidade fiscal, como ela funciona, qual é a importância dessa lei? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem uma importância extremamente significativa no contexto da gestão pública brasileira, porque nós tínhamos um descontrole na execução dos orçamentos. Notadamente, a gente tinha sempre as despesas maiores do que as receitas e o Estado se tornava inadimplente em relação às suas obrigações. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio corrigir isso. Há pouco tempo a gente ainda convivia com muitos atrasos de pagamentos de servidores, de fornecedores, e a Lei de Responsabilidade Fiscal então trouxe uma responsabilização para o gestor na gestão fiscal daqueles recursos que são disponibilizados pela própria sociedade, não é? E que esse gestor agora precisa administrar sob pena, né? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal contém lá no seu bojo penalidades para o gestor que não cumprir aquilo que está ali determinado. Então, esse gestor, correndo o risco de ser penalizado, terá maior responsabilidade na administração dos recursos que são colocados à sua mão para administrar por parte da população. Perfeito. Bom, professor, nosso tempo já se encerra. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Se Liga e espero tê-lo aqui mais vezes. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado. Bom, hoje quem nos conta a sua história é um estudante do curso de Bacharelado de Educação Física, aqui da UFG. Eu moro aqui perto, então eu sempre tive um contato com a UFG, mas nunca conheci as instalações nem nada, só passava aqui ou pedalava, mas depois que eu entrei na UFG eu realmente conheci as instalações e amei o lugar. Entrei em 2017 pelo Enem e aí de lá até aqui eu venho focando muito em estudar muito. Fiz o primeiro período tranquilo, entrei na Associação de Atletismo, que é a equipe aqui da UFG. Também fui pegando monitoria de atletismo, monitoria de corrida caminhada orientada, voluntária. E sempre focando nos estudos também. E chegando aqui 7 horas da manhã, indo embora 6 horas da tarde. Só que sempre gostando muito de tudo. E agora estou com uma monitoria efetiva, já tem 1 ano. E estou gostando muito de fazer tudo aqui. E não só dar a monitoria ou estudar aqui, mas aqui é um lugar que te promove várias oportunidades, abre várias portas e se a pessoa souber aproveitar, é muito bom. A equipe de atletismo é a equipe de atletismo Raios, que antigamente, antes de virarmos associação, a gente era uma equipe de atletismo aqui vinculada à UFG, chamava a equipe Raios UFG, que era composta por estudantes da educação física. E aí, com o tempo, veio o pessoal, por exemplo, da enfermagem, do teatro, e que foram compondo a equipe. E aí a gente participava do campeonato estudantil, campeonato brasileiro estudantil, inclusive indo para a Bahia, conquistando várias medalhas. E é uma experiência muito boa participar do atletismo. É algo muito satisfatório, apesar de que a gente tem que ter um pouco de mais de dedicação, mas é muito, muito bom participar da equipe. É muito gratificante fazer parte dessa unidade, que te abre várias portas,
te apresenta vários caminhos que você pode seguir e que te acolhe realmente, e você aprende a ser uma pessoa melhor e já criar as oportunidades para a sua vida, e é muito gratificante fazer parte de uma faculdade com uma estrutura tão boa. A permanência aqui na UFG eu devo muito aos meus pais, né, que sempre me incentivaram, mesmo quando, apesar da fama do curso de educação física não ganhar muito dinheiro, meus pais sempre me apoiaram e falaram, não, o importante é você ser feliz, né. Então eu agradeço muito aos meus pais, aos professores também que sempre apoiaram, deram incentivo. A professora Florence do atletismo, que ajudou muito, também o professor Gustavo de Conte. Eu sou o Rossini, faço bacharelado em Educação Física na UFG e essa é a minha história. E o Se Liga de hoje termina aqui, mas continue acompanhando a TV UFG também pela internet, através das nossas redes sociais. Deixe seu recado, envie suas críticas ou sugestões. Até o próximo programa. Tchau!